Salmo 119, versículo de número 73. O Renato já orou aí, então nós vamos direto aqui para a exposição. Só relembrando, o Salmo 119 é o maior salmo aí do Saltério, é o maior capítulo de toda a Escritura, é a maior oração que nós temos sendo narrada aqui. Todavia, nós não deveríamos conhecer o Salmo 119 simplesmente pelo seu tamanho, e sim por sua profundidade e tudo aquilo que o salmista tem narrado aqui. A base do Salmo 119 é justamente a lei do Senhor, a lei de Deus, a palavra do Senhor. O salmista estruturou o salmo aqui da seguinte maneira: ele pegou aí o alfabeto hebraico, e ali tinham 22 letras, e ele estruturou o salmo dessa maneira. Então nós temos ali 22 estrofes, com 8 versículos cada uma. E o salmista estruturou assim. E dentro disso, nesses 22 blocos aí que nós temos aqui, estrofes aí, o salmista ele vai falar da palavra de Deus, do mandamento, da lei do Senhor, e ele vai fazendo diversas aplicações. Semana passada ele nos ensinou aqui, nós meditamos justamente na questão da aflição, que Deus nos livra em meio às dores, nas dores, nos sofrimentos. O salmista chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, foi bom eu ter sido castigado, foi bom eu ter sido afligido, porque isso me levou de volta para a tua palavra, ou seja, me corrigiu. Aquilo que a comodidade e o conforto não produziram, quando chegou a aflição, quando chegou o castigo, o Senhor me colocou na linha, o Senhor me colocou no eixo. E ele diz: olha, foi bom para mim, foi bom, isso aqui foi importante na minha vida. Nós não somos masoquistas, nós não amamos o sofrimento, mas eles fazem parte da nossa existência. E é claro que nós podemos sim aprender com momentos assim de dificuldades, dores, angústias e aflições. Nesse bloco que nós iremos estudar, nessa estrofe que nós iremos meditar nessa noite, o salmista ele vai continuar falando também desse consolo. Todavia agora ele nos mostra que esse consolo vem do Criador. Ele vai apontar para a criação. Ele inicia essa estrofe dizendo exatamente isso: olha, as tuas mãos me fizeram, ó Deus. O Senhor me criou, o Senhor me formou. Então ele encontrou refúgio, refrigério, olhando justamente para a criação. Ou seja, olhando para Deus, aquele que me criou, que me formou. Então ele me conhece, ele conhece melhor do que eu mesmo, ele me conhece melhor do que eu mesmo, porque ele me criou, ele sabe o que é o melhor para mim. Então o salmista ele encontra esse refúgio e esse refrigério, olhando para Deus, ou seja, conhecendo o seu Deus. Isso é de suma importância para mim e para você. Hoje as pessoas elas entram no local de culto e elas querem apenas pegar um pacotinho da bênção dela e ir embora. Porque nós vivemos nessa geração que elas querem que Deus resolva os seus problemas de forma imediata. Elas querem simplesmente resolver os problemas, e se sobrar um tempinho depois para cultuar a Deus, até vou cultuá-lo. Mas eu estou indo buscá-lo apenas para que Ele resolva todos os meus problemas. Essa é a grande realidade hoje. O culto deixou de ser um local, um momento de ensino, onde nós vamos ser ensinados, iremos meditar na palavra de Deus para adorarmos o nosso Deus. Virou apenas esse momento de emergência. Eu vou porque eu preciso ter um problema solucionado. Tanto que as pessoas sempre perguntam: na sua igreja tem culto de ensino? Meu irmão, não existe culto se não for de ensino. Não existe. Todo culto é um ensino. Se não tem ensino, não tem culto. É simples assim. Nós viemos para ser ensinados, iremos ser confrontados pela palavra de Deus, e é isso que vai trazer e vai prover o refúgio e refrigério que eu e você tanto precisamos. Só que você não vai encontrar refúgio e refrigério se você não conhece o seu Deus. É simples assim. Da mesma maneira que quando você está com alguém, seja o pai, a mãe, ou alguém que você confie, por exemplo, no volante. Às vezes a pessoa que você confia é meia roda, comete dá umas ratas aí para o meio da rua aí. Mas você confia, daí você dorme, descansa, pode fazer uma viagem longa, você não está nem aí. Se outro assume o volante, pode ser infinitamente melhor do que essa pessoa que você confia. Mas você não conhece. Então fica sempre com aquele pé atrás. Ih, rapaz, estou achando que esse cara vai matar a gente aqui. Não é possível. Porque não conhece. Eu sei que a ilustração ela é tosca, ela não consegue retratar toda a realidade, como toda ilustração de fato é assim. Mas se nós não conhecemos a Deus, sempre haverá essa insegurança, sempre vai haver esse impasse. Será? Agora, se eu conheço o meu Deus, eu sei quem de fato Ele é, se eu conheço o seu caráter, independente do momento que eu venha viver, ou passar, ou ter que enfrentar, eu vou descansar.
Porque Ele garantiu cuidar dos seus filhos, Ele garantiu cuidar do seu povo. Então, Deus não falha, Deus não mente. Então, eu posso sim descansar, independente do cenário. E é exatamente isso que o salmista vai nos mostrar nessa porção, a importância de nós conhecermos a Deus. Então, quando Deus nos consola em meio à dor, esse consolo que vem do Criador. Então, vamos ler aí o verso 73, né, essa porção aí do verso 73 em diante, até o verso 80. Então, ele inicia dizendo, né? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Então o contexto, né, uma boa parte do contexto é de angústia, aflição, sofrimento, perseguição, é o que o salmista tem enfrentado. Aí ele diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram, as tuas mãos me formaram. E daqui a pouco ele vai mostrar um pouco do caráter de Deus, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso. Mas antes de chegar aí no caráter de Deus, ele diz: o Senhor me criou. Senhor, então dá-me entendimento para que eu enxergue toda a minha vida à luz disso, para que eu conheça a tua palavra, para que eu obedeça os teus mandamentos. E ele diz aí no verso 74, que nós acabamos de ler, ele diz: olha, os que te temem me verão e eles se alegrarão. Por quê? Que os servos de Deus, ao ver um outro servo ali, talvez enfrentando dificuldade, passando em meio aos vales dessa vida, vão se alegrar. Porque eles vão ver, por mais difícil que seja essa caminhada, ele tem esperado no Senhor, ele tem confiado na palavra de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Os outros servos, os meus irmãos vão olhar e vão se alegrar porque eles vão ver que eu tenho esperado, que eu tenho confiado na tua palavra. E muitas vezes nós não esperamos, nós não confiamos na palavra do nosso Deus. Verso 75. Senhor, aqui ele descreve um pouco já do caráter de Deus. Senhor, bem sei que os teus juízos são justos e que me castigastes por causa da tua fidelidade. Então o Senhor é um justo juiz. Que o teu amor sirva para me consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. Venham sobre mim as tuas eternas misericórdias, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Então ele diz: o Senhor é justo, o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Agora no verso 78, até o verso 80, ele vai descrever um pouco aí das suas perseguições, e ele também vai dizer que em meio a essas aflições e angústias da vida, a preocupação dele nem é, em primeiro lugar, com o sofrimento, mas é ele se manter puro ou santo, mesmo em meio a essas aflições. Porque, via de regra, a dor, o sofrimento, tenta reinterpretar Deus. Sempre querem colocar, a dor sempre tenta colocar Deus como um vilão da história, como alguém que é injusto, como alguém que não é bondoso, como alguém que não é misericordioso. Todavia, o salmista está preocupado com o seu coração, que ele pudesse continuar andando em santidade, de modo que Deus pudesse ser glorificado por meio da sua existência. Verso 78. Ele diz: sejam envergonhados os arrogantes. Então, ele é claro, ele está pedindo aqui, né, que Deus possa vir e punir esses homens, né, por me transtornarem sem motivo. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Então, o juízo está nas tuas mãos, ó Deus. Eu apresento essa causa diante do Senhor e que o Senhor entre aí com a providência. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Aqui ele vai falar justamente da comunhão dos santos, né, a importância de vivermos como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, né? Porque na hora das dificuldades, via de regra, nós queremos nos isolar, nós queremos ficar afastados de tudo e de todos. Isso aqui é uma péssima ideia, é uma péssima ideia. Nós fomos criados para estarmos juntos. A Escritura é enfática ao dizer: é melhor serem dois do que um. Se um caiu, o outro levanta. Tem dia que você pode não ter forças nem para orar, nem para cantar, nem para celebrar ao Senhor, mas se você está inserido no corpo de Cristo, se tem pessoas ao seu lado, homens e mulheres que temem a Deus e que amam a Deus, vão te ajudar nessa caminhada. E ele está enfatizando essa importância de termos e vivermos em comunhão, estar na comunhão dos santos. E aí ele vai finalizar essa porção dizendo, né, que o meu coração seja íntegro para os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então a preocupação dele é viver de maneira santa, reta, justa e piedosa para engrandecer o nome do seu Deus. Então nós iremos pensar aí nessa porção do Salmo hoje, né, se Deus assim permitir. Como eu já disse, então o tema da minha mensagem hoje é:
quando Deus nos consola em meio à dor. Então, nessa porção, o salmista está nos mostrando que o verdadeiro consolo não está necessariamente em Deus mudar as nossas circunstâncias de maneira imediata. É isso que ele está mostrando. Que o consolo não está necessariamente em Deus mudar as circunstâncias, mas em descobrirmos quem de fato, quem é Deus no meio delas. Se nós conhecemos ou não o nosso Deus. É isso que ele está mostrando. É aí e é daí que virá o nosso consolo, o nosso refúgio e o nosso refrigério. Porque veja, todos nós gostamos de falar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Todos nós gostamos de dizer, olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus está no controle. Mas existe uma diferença enorme, brutal, entre você conhecer uma verdade, uma doutrina, e você experimentar essa verdade. Eu disse isso aqui na quarta. Uma coisa é você conhecer uma doutrina de maneira intelectual, ela está aqui na sua mente, está aqui na sua cabeça. Mas o Evangelho precisa descer aqui, para o nosso coração, para o nosso interior. E isso, via de regra, nós podemos aprender sobre Deus e meditar aqui na palavra de Deus. Você pode aprender ouvindo uma mensagem, ou lendo um livro, mas muitas coisas é só ali no vale. É só ali no vale, é quando você está passando em meio às angústias e aflições que você vai desfrutar de fato daquilo que muitas vezes é apenas uma teoria, está apenas aqui na sua cabeça. Então existe uma diferença enorme entre você conhecer uma verdade e você experimentar essa verdade. Uma coisa é você dizer que Deus é fiel quando tudo está funcionando. Os crentes adoram citar Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece na prisão, esperando o seu algoz. E ele diz, olha, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto na abundância como na escassez. Hoje o crente só sabe viver feliz na abundância. Se você precisa apertar um pouquinho, enxugar um pouquinho o orçamento, ele já fica apavorado, já quer chutar o balde, já não quer mais ficar junto, porque diminuiu, reduziu o padrão, então já não serve mais para mim. Mas Paulo citou Filipenses 4,13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, nesse cenário, nessa situação. E mesmo assim, por que ele conseguia dizer isso? Porque a base dele era Deus. Ele estava firmado em Deus. Então, outra coisa é você dizer que Deus é fiel quando você está chorando. Uma coisa é dizer Deus é bom, Deus é fiel, quando está tudo bem. E agora, quando o calo aperta, a dor assola a sua vida, e você está ali em lágrimas, você vai ter essa mesma firmeza para dizer, Deus é fiel. Uma coisa é você dizer que Deus está no controle quando os seus planos estão dando certo, quando tudo está seguindo conforme você havia planejado. Outra coisa é você continuar dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, quando a sua vida ela toma uma direção que você jamais imaginou. Ele está seguindo um rumo que você jamais pensou um dia estar ali. Então é justamente nesse lugar que nós encontramos o salmista. Ele está sofrendo, ele está sendo injustiçado, ou seja, existem pessoas soberbas que estavam se levantando contra ele, e a sua maior preocupação não é simplesmente Deus, me tira daqui, me livra desse problema, me livra dessa angústia. Ele quer algo mais profundo. Ele quer conhecer a Deus, ele quer experimentar o consolo de Deus e sair da aflição mais santo do que ele entrou. Essa é a preocupação dele. Ensina-me. Hoje nós não queremos mais isso. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, não queremos sequer conhecer a Deus, queremos apenas que Ele resolva os nossos problemas. Ele vai dizer aqui no verso 75, bem sei, ó Senhor, eu conheço a Ti, eu sei que os Teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Então essa aqui talvez seja uma das declarações mais difíceis de fazer. Olha, com fidelidade o Senhor me afligiu. O que ele está dizendo é, Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo comigo, mas eu continuo confiando no caráter do Senhor. Eu continuo confiando em quem Tu és. Por mais que eu não compreenda o cenário, por mais que eu não saiba quanto tempo isso vai durar, se isso vai passar, ou se eu terei que enfrentar isso até o final dos meus dias, mas eu continuo confiando no caráter do Senhor. Porque a presença da dor, ela não significa ali a ausência de Deus. Às vezes Deus está ali realizando algumas das suas obras mais profundas nas nossas vidas, nos lugares que nós jamais escolheríamos estar. E às vezes Deus pode estar ali. É nesse vale, em meio a essas angústias, trabalhando na minha e na sua vida. Tanto que o salmista, ele confessou isso lá no verso 67, não foi? Antes de ser afligido, eu andava errado.
mas agora eu guardo a tua palavra. E ele diz no verso 71, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então foi bom eu passar por esses vales, porque isso me levou para perto de ti. Então é claro que a dor, o sofrimento, ou ele te distancia de Deus, ou ele te traz para perto de Deus. Ou você vai ser um Jó da vida, que vai dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, ou você vai ser uma mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Um dos dois caminhos você vai trilhar, um dos dois caminhos você vai seguir. Então aqui no Salmo 119, nessa porção do Salmo do verso 73 até o verso 80, o salmista ele nos mostra aqui 3 verdades que eu e você precisamos nos lembrar quando estivermos passando ou atravessando aí o vale da dor. Então eu quero destacar aí 3 pontos apenas, de maneira breve. Primeiro, na dor nós precisamos lembrar que nós pertencemos ao Deus que nos criou. Então a primeira coisa que você precisa se lembrar é disso, quem te criou? Quem te criou? Ele diz isso, verso 73. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Então o salmista ele não começa olhando para a sua aflição. Ele começa olhando para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que habita no alto e sublime trono, mas que está ali com um contrito e quebrantado de coração. Então ele olha para esse Deus. Então, antes de pensar sobre aquilo que está acontecendo com ele, as suas angústias e aflições, ele lembra-se de quem o fez, quem o formou. E ele diz, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é, Senhor, eu não sou fruto do acaso. Senhor, a minha vida não está solta aí no universo. Eu fui formado pelas tuas mãos. Eu pertenço a ti. Ou seja, se Deus me criou, Deus sabe melhor do que eu mesmo como a minha vida deve funcionar. É Ele que me criou, Ele me formou. Então Ele sabe muito bem, Ele sabe melhor do que eu mesmo. E é por isso que o salmista pede a Ele, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Se você percebeu, Ele não pede primeiro, Senhor, tira a minha dor. Ele pede, Senhor, ensina-me. Eu olho para ti, tu és o meu Criador, tu és aquele que me criou, que me formou. Então dá-me entendimento, para que eu conheça, para que eu aprenda os teus mandamentos. Porque, via de regra, meu irmão, normalmente nós queremos que Deus mude as circunstâncias, aí então nós vamos parar a pensar se Ele é digno de ser adorado, se Ele é digno de ser louvado, se Ele é digno de receber a sua presença. Nós queremos apenas que Ele resolva as nossas circunstâncias, os nossos problemas, que Ele mude as nossas circunstâncias. Todavia, o salmista está nos ensinando, e ele está pedindo que Deus mude o seu entendimento, para que ele pudesse encarar a sua vida com a perspectiva correta. É isso que ele está pedindo. Nós muitas vezes perguntamos, né, Senhor, quando que essa dor vai acabar? Quando que essa dificuldade vai passar? Quando que essa tormenta vai cessar? O salmista não faz essa pergunta. A pergunta dele é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu devo aprender nesse momento de vale, de angústia e de aflição? Dá-me entendimento para que eu enxergue e saia uma pessoa melhor após enfrentar esses vales. Como eu disse, meu irmão, existem coisas sobre Deus que nós podemos aprender nos livros, que você pode aprender ouvindo sermões, mas existem coisas sobre Deus que nós aprendemos apenas atravessando os vales. Com isso eu não estou dizendo que a Bíblia seja insuficiente de maneira alguma, mas porque a aflição ela faz essa verdade que nós conhecemos na mente descer aqui para o nosso coração. E aí você olha e enxerga como que Deus é maravilhoso. Então Deus, Ele se fez conhecido, Ele se revelou a nós. Então todo ser humano, ele tem obrigação de conhecer o seu Deus. Não existe, todo homem é indesculpável diante de Deus, diz o apóstolo Paulo. Deus nos criou, Deus nos formou. Então todo ser humano deveria buscar conhecer o seu Criador. Deus, Ele se fez conhecido. Porque não é apenas uma questão intelectual, de uma pessoa chegar, analisar, e então eu leio um texto, e tudo isso agora vai começar a fazer sentido. Não, é espiritual o negócio. Quantos homens que são considerados intelectuais, que até já morreram, outros ainda estão vivos, que eles sabem dar uma interpretação de um texto. Eu sempre cito aqui o Jô Soares. Uma vez ele interpretou o texto de Atos capítulo 2 para um pastor, deu a interpretação correta para o pastor, do contexto imediato, geral daquela passagem, e ele não acreditava em Deus. Você tem aí na atualidade Pondé,
ele defende a Bíblia como um livro histórico, e ele diz aos seus alunos, aquele que diz que a Bíblia é uma balela, ele é um idiota, ele é um imbecil, ele não sabe nem o que ele está falando. E assim, como livro espiritual, ele não acredita. Para ele isso aqui, que nós estamos fazendo, é uma bobeira. Mas como um livro histórico, até um ímpio, ele consegue enxergar. Agora pense bem, Deus se revelou a nós por meio deste livro. Aí o único livro que nós não lemos é este livro. Imagine, um manual. É que o brasileiro, não sei se é só o brasileiro, né? Via de regra, o brasileiro, você compra algo, vem com o manual na caixa. O que a gente faz? Não sei você, mas via de regra, você tenta montar sem o manual. Aí a gente quebra alguma coisa no meio do caminho, daí a gente volta para o manual. A gente faz isso, nós fazemos isso com a nossa vida. Deus se revelou a nós, o manual está aqui, e é a única coisa que nós não lemos. Como que você vai conhecer a Deus? Como que você vai encontrar o refúgio, o refrigério que você tanto busca, se você não conhece o seu Deus? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Para ter refúgio, refrigério, você precisa conhecer a Deus. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Você saber que Deus é fiel, e isso está aqui no seu pensamento, no seu intelecto, é uma coisa. Agora, você até sabia que Deus era fiel, até você precisar depender dessa fidelidade de Deus. Se Ele não fizer, eu estou perdido. Você sabia que Deus sustentava, que Deus era um Deus da provisão, até chegar ao ponto que você não tinha mais forças, que você sozinho não dava conta do recado. E aí então você precisa depender inteiramente desse Deus, e colocar em prática aquilo que às vezes só estava aqui no seu intelecto, que era apenas um conhecimento teórico. Você sabia que Deus consolava, até chegar um dia que ninguém conseguia alcançar a profundidade da sua dor, as palavras não resolvem. E aí você precisa, de fato, depender e se lançar e confiar nesse Deus que consola, que traz o refúgio, o refrigério que nós tanto precisamos. Então, aquilo que era apenas uma doutrina ou que estava apenas num conhecimento intelectual, transforma em experiência. Você desfruta disso. Você vai desfrutar desse presente que Deus está nos proporcionando. É isso que o salmista está nos mostrando, né? Talvez a primeira oração não deva ser: Senhor, como que eu saia disso agora? Como que eu vou sair desse problema, dessa angústia? Senhor, dá-me entendimento, para que eu enxergue tudo isso que eu estou passando da maneira correta, e que eu possa olhar para o Senhor e conhecer o Senhor, para que então eu tenha paz, eu tenha consolo, refrigério, refúgio para passar por meio a esses vales. Porque existe algo pior do que você sofrer, meu irmão. É você sofrer e não aprender nada. É você passar pelos vales e não aprender nada. Então, a dor nas mãos de Deus, ela nunca é desperdiçada. E o salmista, ele sabe disso. Então, a primeira coisa que ele faz é, na hora da dor, olhe para o seu Criador, para o seu Deus, que te criou, te formou, e você precisa conhecê-lo. E esse é o nosso segundo ponto, né? Na dor, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Verso 74 até o verso 77. Verso 74 ele diz, né? Os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Senhor, bem sei. Então, presta atenção aqui, ó. Senhor, bem sei. Então eu te conheço. Eu sei quem o Senhor é. Bem sei que os teus juízos são justos e que me castigaste por causa da tua fidelidade. Que o teu amor sirva para me consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. Então ele conhecia as promessas do Senhor, ele conhece o caráter de Deus, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é fiel e que Deus é misericordioso, como ele vai dizer no verso 77. Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Então note, ele inicia dizendo, bem sei, ó Senhor. Então o salmista, ele não está negando a dor, ele está sofrendo, mas existe algo maior do que aquilo que ele está sentindo. É aquilo que ele conhece sobre Deus. A dor pode estar ali, ela está presente, pode ser grande, pequena, cada um de nós passamos e temos as nossas dores e angústias e aflições. Mas o salmista está nos levando a um outro patamar. A dor está ali, mas existe algo maior do que aquilo que ele está sentindo, que é aquilo que ele sabe sobre o seu Deus. E ele traz isso em evidência. Porque veja, meu irmão, existem momentos que você não consegue explicar o que Deus está fazendo, como que Deus está trabalhando, mas ainda assim você consegue lembrar quem Deus é. Muitas vezes você não sabe por que você está passando por certa circunstância, por que aquilo aconteceu, ou quanto tempo vai durar essa angústia,
quanto tempo vai durar esses vales, se vai terminar ou não vai terminar. Mas se você conhece o seu Deus, não vai existir aquela possibilidade de Deus é injusto. Ah, Deus não é bom, Deus não é misericordioso, Deus não é gracioso. Porque há uma loucura hoje no meio da cristandade, né, no meio dos crentes, que eles oram da seguinte maneira: Deus é o poderoso, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, né, Ele habita no alto e sublime trono, e de repente essas mesmas pessoas que estavam afirmando isso, que Deus é poderoso, agora eles estão querendo colocar Deus contra a parede. Tem líder religioso ensinando o povo a decretar coisas a Deus. Ou seja, como se nós soubéssemos melhor do que aquele que nos criou, que nos formou, como Ele deve agir nas nossas vidas. E ai de Deus se essa pessoa contribui financeiramente. Aí que Deus tem que colocar o pedido lá na frente. Eles querem decretar para Deus o que Deus deve fazer. Isso aqui é coisa de gente doida. Coisa de gente doida. Porque eles não conhecem a Deus. E o salmista está dizendo: Senhor, então se eu conheço o meu Deus, não importa. É o que o salmista está nos mostrando. Ele está apresentando a mim e a você o caráter de Deus, quem Deus é. Então se eu conheço o meu Deus, por mais difícil que seja a dor, o momento que eu estou vivendo, eu jamais vou atribuir a Deus injustiça. Eu jamais vou dizer que Ele é injusto. Eu sei que muitas vezes você não tem coragem de externar isso, de verbalizar, mas isso muitas vezes pode assolar o seu coração. Por quê? Por que a minha vida? Por que a minha casa? Por que a minha família? Muitas vezes nós queremos questionar a Deus, indagar a Deus. E aqui o salmista ele está dizendo o seguinte: olha, ele nos apresenta aqui pelo menos 4 características de Deus. Ele diz a justiça, a fidelidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Ele diz: olha, os teus juízos são justos, com fidelidade me afligiste. Então, justiça e fidelidade. E ele diz: olha, que a tua bondade me sirva de consolo. Então, ele apresenta a bondade de Deus, o amor de Deus. E por último, ele vai dizer: olha, que venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva. Então, o salmista, meu irmão, ele está sofrendo. Mas a atenção não fica, ela fica cada vez menos concentrada na sua dor. E cada vez mais ela está concentrada no caráter de Deus. Então, ele vai enxergar a sua vida com essa perspectiva. A dor está presente, mas eu olho para o meu Deus, quem é de fato meu Deus, e Ele traz isso a mim e a você. Por que isso é tão importante? Porque a dor, ela sempre vai tentar reinterpretar Deus para mim e para você. O momento de dor sempre vai ser assim. Eu sempre digo, né, as pessoas que o luto e a enfermidade são uma das coisas que mais tentam minar a nossa fé. E eu sei que se você não enfrentou o luto e nem convive com uma enfermidade, talvez você ouça por aqui e solte por aqui. Mas na hora que você for enfrentar um luto ou ter que conviver com uma enfermidade, você verá como que isso, de fato, faz totalmente sentido. Como que faz sentido? Porque o luto e a enfermidade tentam minar a nossa fé. E se eu não conheço o meu Deus, nessa hora eu vou sucumbir. Porque até Deus pode estar agindo de maneira errada para comigo. Se eu não conheço, Ele pode ser injusto. Porque veja, a dor, no momento da dor, pode bater aquele pensamento, né? A dor pode dizer para você: Deus se esqueceu de você. Você não percebeu ainda? Deus se esqueceu de você. Mas aí a palavra de Deus diz o quê? Não, Deus é fiel. Deus não abandona o seu povo, Deus cuida dos seus filhos. A dor, ela pode sussurrar no meu ouvido, no seu ouvido, o seguinte: olha, Deus deixou de ser bom. Aí você volta mais uma vez para a palavra de Deus, não, a palavra diz: não, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Por isso que a minha fé e a sua fé, ela não pode estar fundamentada naquilo que nós estamos sentindo. A nossa fé não pode estar fundamentada naquilo que nós estamos sentindo, mas ela deve estar fundamentada naquilo que Deus revelou de si mesmo. Então a sua fé tem que estar pautada na palavra de Deus, porque se a sua fé estiver pautada nos seus sentimentos ou nas suas circunstâncias, elas vão ruir. Agora, se ela está pautada em quem Deus é de fato, acabou. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Então nós confiamos em Deus independente do cenário, independente das circunstâncias. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo gracioso e continua sendo fiel. E Ele vai dizer, né, no verso 74, Ele vai enfatizar aqui essa comunhão do povo de Deus. E Ele diz: aqueles que te temem, né, se alegram quando me veem, porque na tua palavra eu tenho esperado. Né? Antes de chegar nesse momento aí da comunhão, Ele mostra que os outros, né, se você está de fato alicerçado na palavra de Deus, se você está ali pautado na palavra de Deus,
Isso vai servir até de testemunho para as pessoas. E eu não estou dizendo aqui, né, como um conceito aí do catolicismo, né, um líder ali, ele chegou a dizer o seguinte: olha, pregue, se necessário, use palavras. Basicamente a ideia era o seguinte: o seu testemunho vai converter alguém. E eu não estou dizendo isso, a única coisa que pode de fato transformar o coração de alguém e trazer conversão é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o salmista está nos mostrando aqui é o seguinte: é o ímpio olhar para você, ou o outro olhar, alguém olhar para você, e você está enfrentando horrores. O mundo está ruindo, e mesmo assim você está em paz. Mesmo assim você tem a cada dia sobrevivido. Deus tem renovado as suas forças, Deus tem te fortalecido, tem fortalecido os seus passos, e aí os ímpios vão ficar ali também perplexos, e aqueles que temem ao Senhor, mais uma vez, eles vão reafirmar o seguinte: olha, realmente a graça de Deus sustenta, tem fortalecido. Então a maneira como nós atravessamos as nossas aflições, podem fortalecer as outras pessoas, porque quando alguém vê você sofrendo, e ainda assim você continua confiando em Deus, a ficha cai. A pessoa vai dizer: puxa, realmente a graça de Deus sustenta. Quando alguém vê você chorando e ainda assim adorando a Deus, cultuando a Deus, buscando ao Senhor, ele vai perceber: realmente Deus é suficiente. Porque se não fosse Deus, já teria sucumbido, já teria chutado o balde, né, como diz o ditado. Então o cristianismo não é você fingir que não há dor, que não dói, que não tem sofrimento. Não, o cristianismo é você poder dizer: sim, está doendo, está difícil, mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo gracioso. Eu estou chorando, né, assim como os salmistas inúmeras vezes eles fazem isso, mas Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo gracioso, não mudou em nada. Nada mudou, simplesmente porque eu estou passando por alguns momentos difíceis na minha vida. Então, talvez o seu maior testemunho não seja naquilo que Deus fará após a tempestade. Talvez o maior testemunho é justamente esse testemunho na tempestade, Deus te sustentando. Deus te dando graça, Deus te dando sabedoria, Deus te dando força, renovando as suas forças na tempestade. Talvez esse seja o maior testemunho. Muitos podem olhar e dizer: acho que vai sucumbir. Mas aí Deus vai te mantendo e te fortalecendo. Então é de suma importância isso, nós olharmos para quem de fato Deus é. Porque se você conhecer o seu Deus, por pior que seja o cenário, escute o que eu estou falando. Sei que pode parecer repetitivo, mas essa é a realidade. Se eu conheço o meu Deus, eu posso descansar. Eu posso descansar. Agora, se eu não conheço, como que eu vou descansar? Impossível. E por último, na dor, precisamos desejar mais a santidade do que simplesmente aí o alívio. Versos 78 a 80. Então, no verso 78, primeiro, ele pede esse juízo de Deus, né? Ele entrega a justiça nas mãos de Deus. Sejam envergonhados os arrogantes, por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então, depois de falar sobre a sua aflição, né, e depois de falar de pessoas soberbas, de sofrimento, a oração final do salmista não é: Senhor, elimina o problema. Senhor, cuida do meu coração. Que o meu coração se mantenha íntegro. Ele não está preocupado apenas em sair da aflição. Ele está preocupado como que ele vai sair. De qual maneira? Ele vai sair uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais piedosa, uma pessoa mais confiante em Deus, após aquela aflição? Mais uma vez, a dor, ela pode nos aproximar de Deus, ou ela pode endurecer o nosso coração e então nos distanciar de Deus. Mas coloque uma coisa na sua cabeça. Quem vai sair perdendo nisso é eu e você, meu irmão. Se nós deixarmos a dor assumir o nosso coração e nos distanciar de Deus, quem vai colher a dor e mais angústia e aflição somos nós. Somos é eu e você. Somos nós que vamos sair perdendo nisso. Então nós temos que sondar o nosso coração. Por isso que ele está pedindo: Senhor, me dá um coração irrepreensível, ou seja, que eu de fato esteja preocupado com isso. O que ele está dizendo aqui em outras palavras é: Senhor, não permita que a dor estrague o meu coração. Não permita que a dor estrague o meu coração. Não permita que a injustiça me transforme também em alguém injusto. Porque, via de regra, nós agimos assim, não é? Se as pessoas nos maltratam, se nós sofremos, nós tentamos replicar isso. Se agiram com injustiça, nós também começamos a querer agir com injustiça. Se as pessoas nos ferem, nós queremos também transferir isso e começar a ferir os outros.
E o salmista ele está pedindo, Senhor, não permita que aquilo que fizeram comigo determine quem eu me tornarei. Senão eu vou apenas replicar aquilo que os outros fizeram. Ele está preocupado com isso. E ele diz, olha, envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Ora, eles me feriram, eu, porém, permaneci na tua palavra. Eu fiquei firme aqui na tua palavra. Eles escolheram a injustiça. Eu, porém, escolhi os teus preceitos. Os preceitos, a tua palavra. Então, não entregue às pessoas, né, que feriram você o poder de determinar quem você vai ser, meu irmão. Que às vezes a gente simplesmente segue esse fluxo. A gente sempre segue esse fluxo. Então, a sua dor, ela explica algumas das suas lágrimas, mas ela não pode governar o seu coração. Nós sofremos, é claro que sofremos. Quando as pessoas agem de maneira injusta, você vai sofrer. É normal, somos seres humanos. Agora, nós não podemos deixar a dor governar o nosso coração. Você não pode deixar a sua dor governar o seu coração. E ele diz, enfatiza aqui essa questão da comunidade, do povo. Voltem-se para mim os que te temem, no verso 79, ele vai falar dessa comunhão dos santos. Isso aqui, meu irmão, é um privilégio para mim e para você. Como o Renato disse aqui, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer que os líderes, eles são um presente de Deus, a igreja. Deus deu um presente à igreja. Ele vai dizer que é isso, é um presente. Deus abençoou a igreja. Nós vivermos em comunidade é um privilégio para mim e para você. É um privilégio. E nós deveríamos viver com a perspectiva correta do seguinte, eu não vou atravessar nenhum vale sozinho. A salvação ela é individual, sem dúvida alguma, mas nós fomos salvos como indivíduos. Ou seja, após isso, Deus nos inseriu no corpo dele, que é a igreja, que é constituída por homens e mulheres, pessoas diferentes, de criações diferentes, de culturas diferentes, que estão unidas por um único propósito, que é adorar e conhecer o Criador a cada dia. E isso aqui é tão maravilhoso, porque se você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você nunca vai estar sozinho. Porque vai chegar um momento que a dor, muitas vezes, ela vai produzir em mim e em você o isolamento. Quantas pessoas que começam a passar por esses vales, elas se isolam. Elas simplesmente se isolam de Deus e de todo mundo. De tudo e de todos. E elas acham que isso vai ser uma vantagem para elas vencerem os seus problemas. Não vai ser, meu irmão. Deus nos deu a igreja, porque existem coisas que nós não conseguimos sozinhos, atravessarmos sozinhos. E é importante nós termos pessoas, homens e mulheres tementes a Deus, para nos ajudar nessa caminhada. Faz muita diferença. Momentos que às vezes você não consegue nem mais orar sozinho. Aí você tem alguém para te ajudar, para orar com você, para caminhar com você em meio àqueles vales. Isso aqui é maravilhoso. Tem momentos que nem cantar a gente consegue. Você nem cantar sozinho você consegue. Mas se você tem alguém ali para orar com você, cantar com você, e juntos, desenvolverem e crescerem a cada dia, isso aqui é maravilhoso. Só que muitas vezes nós não desfrutamos disso. Paulo, em suas epístolas, ele chega a enfatizar essa importância do crescimento, do amadurecimento. Porque senão nós vamos ser aquele grupo de pessoas que saem de suas casas apenas em busca do pacotinho da bênção. Não, você como ser humano, como cristão, como servo de Deus, você precisa se desenvolver. Dá uma análise aí, faz uma análise na sua vida. O quanto você cresceu e se desenvolveu nos últimos anos. Porque você não pode ficar estagnado. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. Paulo vai chegar em uma de suas epístolas dizer que os irmãos, eles estavam ali lapidando uns aos outros, por meio da palavra. Agora, se nós estamos preocupados apenas em pegar o pacotinho da bênção, ter os nossos problemas solucionados de maneira imediata, não vai sobrar espaço para conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento. E o que vai te sustentar em qualquer momento da sua vida é se você conhece ou não a Deus. O que vai te sustentar é o seu conhecimento do Senhor. Então, é importante nós reconhecermos isso. É maturidade você reconhecer. Deus colocou pessoas ao meu redor para me ajudar na caminhada. Nenhum de nós aqui vive sozinho, irmão. A gente precisa um do outro. Então, o grande objetivo de Deus não é simplesmente proporcionar a mim e a você uma vida confortável. Não é que nós vivemos nessa geração. Eu vou servir a Deus para que nenhum problema possa assolar a minha vida.
O crente hoje não pode passar pelo vale do desemprego, ele não pode passar pelo vale da sombra da morte, ele não pode passar pelo vale do luto, ele não pode passar pelo vale das crises, ele não pode mais. Porque ele tem um servo, mudou o papel. Não é mais Deus, ele se tornou o seu servo. Então esse meu servo, que eu dei o nome de Deus, tem que atender todos os meus desejos. Porque é isso que nos foi ensinado. Está errado. Deus não é o nosso servo. Nós que somos seu servo. E o grande objetivo não é simplesmente ter uma vida confortável aqui. É a cada dia Cristo ser formado em nós. Paulo diz isso lá em Romanos, que a cada dia eu e você possamos nos parecer com Cristo Jesus. Então por isso, em vez de você apenas dizer, né, Senhor, me tira dessa situação, nós precisamos aprender a orar. Senhor, enquanto eu estiver nessa situação aqui, transforma-me. Vai me lapidando, vai me transformando, vai me ensinando, que eu possa aprender aquilo que o Senhor quer me mostrar. Ou, Senhor, purifica o meu coração, fortalece a minha fé, quebra o meu orgulho, a minha arrogância, a minha impetulância. Ensina-me, Senhor, a depender única e exclusivamente de Ti. Que eu possa cada dia mais me parecer com o Senhor, com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, para nós concluirmos, onde nós encontramos o verdadeiro consolo? É na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta final está na cruz. Porque quando eu e você nós olhamos para a cruz, nós descobrimos que o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, não é um Deus distante, observando as nossas dores. Não. Não é aquele Deus que deu corda no relógio e foi embora. Não, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o nosso Criador entrou nessa dor. Ele entrou na nossa dor. Ele esteve aqui, Ele enviou o seu Filho até nós. Ele foi esmagado, a ira de Deus Pai foi descarregada sobre Ele por conta dos nossos pecados, como diz Isaías 53. Então o Criador entrou na nossa dor. Jesus sofreu, Jesus chorou, Ele foi rejeitado, foi injustiçado, foi abandonado. Jesus experimentou um sofrimento real, meu irmão. Na cruz Ele tomou aquilo que nós merecíamos. Ele foi condenado para que eu e você fôssemos perdoados. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E depois, 3 dias depois, Ele ressuscitou, está à destra do Pai e um dia voltará. Uma canção que nós sempre entoamos, porque Ele vive, então eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho a certeza que Ele vai cuidar, que Ele vai prover, que Ele vai me sustentar e que Ele vai me levar de volta para casa. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós contemplamos isso. Se Deus fez isso lá no Calvário, quando nós olhamos, Deus conseguiu transformar a cruz, talvez o pior acontecimento da história, numa maior demonstração de amor. Ele reverteu aquela maldição em bênção, lá na cruz. Foi o maior instrumento de redenção da história. Se Deus fez isso no Calvário, eu e você, nós podemos confiar que a nossa vida está nas mãos dEle e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus está cuidando de mim e de você. Então, as mãos que governam a sua história são as mesmas mãos que foram ali feridas na cruz, que foram aquele Deus que foi pendurado no madeiro, é esse Deus que está cuidando de mim e de você, que hoje está à destra do Pai, que um dia voltará e que garantiu cuidar dos seus filhos todos os dias. Então, que eu e você possamos levar essas 3 verdades para a nossa casa, que na dor nós precisamos nos lembrar que nós pertencemos a esse Deus que nos criou. Então, se Ele nos fez, é claro que Ele sabe como conduzir a minha e a sua vida. Na dor, que eu e você possamos aprender a confiar no caráter de Deus. Mesmo que nós não venhamos entender ou compreender aquele momento, ou quando aquilo irá passar, nós confiamos em quem Ele é. Ele garantiu estar todos os dias comigo até a consumação dos séculos. Ponto final, eu posso descansar. E que na dor, eu e você precisamos desejar mais a santidade do que simplesmente esse alívio momentâneo, esse refrigério momentâneo, né? Que nós encontremos esse consolo e refúgio no nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez e entregar as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Você pode aí fechar os teus olhos? Nós já estamos encerrando. Então, meu irmão, o maior consolo na aflição não é você descobrir quando que a dor vai terminar. O maior consolo na aflição é você descobrir que o Deus que nos criou, que te criou, permanece comigo e com você, enquanto nós atravessamos essas aflições. Então o ímpio, meu irmão, ele não pode dizer isso, Deus está comigo. Não. Só o Filho de Deus pode dizer isso. Jesus, ele garantiu isso aos seus filhos,
eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse isso para todo mundo, ele disse isso para os seus discípulos, para os seus filhos. Então, o Filho de Deus, ele deveria enxergar toda a sua realidade, toda a sua visão de mundo deve partir da Escritura. Então, o seu consolo vai vir a partir do momento que você conhecer a Deus. Esse Deus bondoso, misericordioso, justo, fiel, que o salmista nos mostrou nesses versos mais uma vez, o caráter do nosso Deus. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você tem enfrentado alguns vales, algumas aflições. A primeira coisa é você olhar para o seu Deus, o seu Criador. E mais uma vez você voltar e meditar no caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Pedir a Deus sabedoria, discernimento, e você vai ver, você vai desfrutar desse banquete que o salmista nos apresentou aqui, desse Deus justo, fiel, bondoso e misericordioso. Então a aflição, ela pode nos presentear com esse banquete, se assim podemos dizer, de conhecermos e desfrutarmos desse Deus bondoso, misericordioso, fiel e gracioso que é o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro junto com os meus irmãos em mais essa noite. Não sei, ó Pai, a maneira como eles chegaram, ó Pai, até esse local de culto, como está o coração, como têm sido os momentos que eles têm enfrentado, Pai. Mas de uma coisa eu sei, as tempestades, elas vêm e vão. Elas fazem parte da nossa existência. Que então nós possamos estar preparados. Em primeiro lugar, que os nossos olhos estejam focados em Ti, ó Pai. Que possamos buscar conhecer o Senhor a cada dia mais. Esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas que nós possamos conhecer a Ti, porque o Senhor se revelou a nós. Então que nós possamos a cada dia conhecer mais e mais o Senhor, o caráter do nosso Deus, quem Tu és, para que então nós possamos descansar, confiar e termos paz, mesmo em meio à guerra, paz mesmo em meio à tormenta, porque o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor sustenta os teus filhos. E é isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que a cada dia, cada um de nós, os teus filhos, possam te conhecer e crescer nesse conhecimento, para que possamos viver uma vida que glorifica, que exalta e que bendiz ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que ao passarmos por esses vales e aflições, possamos sair mais piedosos, santos e viver uma vida que glorifica ao Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, em mais esta semana que nós estamos iniciando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos encerrados. Despeça aí do seu irmão com a graça e com a paz do Senhor.